Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Pedindo a graça da presença da Santíssima Virgem Maria, que seja ela a estar aqui conosco, nos dê a graça da meditação, nos dê a graça da virtude da estudiosidade, pedindo também a graça de que ela ilumine os nossos corações, a nossa inteligência. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, filhas, com grande alegria, começamos a nossa live, que estamos meditando sobre o sofrimento. O livro do Padre Adolfo Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. Vou fazer uma breve revisão do que nós já estudamos nas outras 3 lives que nós já fizemos. Então, nós falamos um pouquinho qual é o objetivo do Padre Adolfo Tanqueray, que é o de explicar de que forma se vive e sofre em nós e nos ajudar a sobrenaturalizar o sofrimento, divinizando as suas dores. Isso é o que nosso Senhor fez e nos ensinou, inclusive na sua paixão, que acabamos de meditar sobre ela, acabamos de viver este tempo tão forte da nossa igreja. Então, o primeiro ponto que o Padre Adolfo Tanqueray traz para nós é que o sofrimento é um fato. E é um fato da vida cristã. E ele faz uma citação muito forte para nós da maternidade espiritual pelos sacerdotes, que é a de São Paulo, apóstolo, quando ele diz que toda a criação geme e sofre as dores do parto. Mais do que nunca nós, mães espirituais pelos sacerdotes, somos chamadas a viver esta dor do parto. E qual é o sentido desta dor, deste sofrimento que será gerado, para que esses filhos possam ser gerados para a vida da graça nas suas vocações? É o que nós pretendemos descobrir com essas lives, com essas meditações. Então, nós temos muitas cruzes, filhas, que são providenciais, que são para a nossa santificação e para a santificação daquele que é o nosso filho, ou dos nossos filhos. E isso aqui serve também para a mãe biológica, que deve também passar por tudo isso junto ao seu filho. Então, essas cruzes providenciais pode ser uma doença, pode ser angústias, pode ser abandonos, pode ser epidemias, como também temos vivido há quase 3 anos essa situação epidêmica, né, do Covid-19. Quanto isso tem gerado em nossos corações
o sentimento de conversão, o sentimento de busca de Deus, de busca da verdade, de busca sincera de santidade. Então, o sofrimento, ele vem nos dar um sentido para a nossa vida cristã. E isso quem fala já não é o Padre Adolfo Tanqueray, mas o Papa São João Paulo II, numa carta apostólica, que nós estamos usando aqui também para meditar melhor sobre o sentido do sofrimento, que é chamada de Salvifici Doloris, que é justamente sobre o sentido cristão do sofrimento humano. E a palavra central desta carta apostólica, nós já meditamos, é a palavra sofrimento. Parece entender, então, particularmente, algo essencial à natureza humana. Ou seja, pertence, parece, segundo o Papa, à transcendência do homem. Filhas, isso aqui é fundamental. Então, nós só transcenderemos, ou seja, chegaremos à graça de uma vida sobrenatural se passarmos pelo sofrimento. E isso está claro nos evangelhos. Nos 4 evangelhos, nós vamos ver aquela passagem em que nosso Senhor dirá: abandone tudo, pegue a sua cruz e siga-me. São as cruzes providenciais que o Padre Adolfo Tanqueray já nos falou. E nós já fomos feitos, diz o Papa São João Paulo II, para superarmos a nós mesmos e vivermos plenamente este mistério a que somos chamados, que é o mistério do sofrimento. Então, é algo próprio. Então, é aquilo que também Jesus nos ensina. Ele não nos dará nada além daquilo que nós consigamos sofrer. Então, nós sofreremos a medida necessária para que nós possamos nos santificar. Não tem outra forma, né? Então, fica claro as palavras do apóstolo, que nós somos chamados, então, né, na própria carne, sofrer aquilo que Cristo sofreu. Então, nós completamos o sofrimento de Cristo, vai nos dizer São Paulo. Mas não porque Cristo precisa, né, ou precisou que nós completássemos esse sofrimento, mas é para nosso bem, né, para nossa santificação. Então, aqui está o grande sentido da vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes, filhas. Este completar, né, que ao mesmo tempo envolve a nossa santificação, envolve a santificação dos nossos filhos. Então, a maternidade espiritual vem como esse sustento, como esta base, este alicerce. Santa Faustina é o grande exemplo para nós disso. Porque quantas vezes Jesus disse a ela: eu estou te dando um pouco, um pedacinho do sofrimento daquele sacerdote, ou do próprio Cristo. E assim, quanto não sofreu Santa Faustina. Então, o que nós sofrermos também por aquele filho não será nada do que ele mesmo sofrerá, até pelo próprio mistério a qual ele foi chamado, né, de ser esta vítima a cada santo sacrifício da missa, como o próprio Cristo foi. Então, por que existe o sofrimento? Vai nos fazer essa pergunta o Padre Adolfo Tanqueray. Do ponto de vista natural, ele já disse, é porque é próprio da natureza humana sofrer. Sofremos a ausência dos parentes, sofremos porque não conseguimos conquistar aquilo que desejamos, sofremos por doenças, sofremos porque alguém nos fere profundamente. São vários, né, as razões das quais nós sofremos.
Sofremos também, vai dizer o Padre Adolfo Tanqueray, porque somos tão dotados de sensibilidade. E assim, por essa sensibilidade, estamos sujeitos a dores e alegrias. Porém, ele vai nos explicar ainda que, segundo a nossa fé cristã, o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nisso, ao pensarmos no sentido desse sofrimento. Então, com o pecado, entra a dor. E se nós olharmos lá no Gênesis, nosso Senhor fala, depois do pecado de Adão e Eva, para Eva que ela sofreria as dores do parto. E o sofrimento destas dores do parto é para salvação da mulher. Então, a própria cirurgia no parto, né, que é a cesárea, tira da mulher, inclusive, este sentido do sofrimento. Então, o mundo todo, inclusive o Papa São João Paulo II também vai dizer isso nessa carta apostólica, vai conduzir a humanidade a negar o sofrimento. Portanto, negar aquilo que é próprio da sua salvação, que o próprio Cristo deixou para nós. E não só deixou, como ele mesmo viveu todo esse sofrimento. Então, era justo que o homem sofresse para expiar suas faltas e para sentir-se mais inclinado, então, a evitar a transgressão do pecado. Também nós vamos entender mais um pouco sobre isso hoje. Então, o sofrimento parece ser um mal, né? Isso todos nós, quando estamos sofrendo, pensamos que aquilo é um grande castigo, mas o Padre Adolfo Tanqueray nos explica que torna-se um bem na ordem moral. Porque ele pode ser uma reparação e ele pode ser um preventivo contra novas transgressões. Então, se eu sofro, logo eu lembro também dos sofrimentos de Cristo. E logo isso vai gerando no nosso coração uma total aversão ao pecado. Porque o pecado fere a Deus. Esse é o temor que nós temos que chegar a ter em relação a Deus. Esse é o primeiro grau do amor para com Deus. Então, também é uma meditação muito importante para nós fazermos, filhas. Qual é o grau do meu amor para com Deus? Então, aqui torna-se a ideia bem clara para nós da redenção. E o sentido do sofrimento começa a aparecer para nós. Se o próprio Deus deu o seu Filho para se imolar por nós, então nós também devemos sofrer por amor. E isso também está nas cartas de São João. Dar a vida pelo irmão. Este é o maior lema da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Dar a vida pelo próximo. Como São Maximiliano Maria Kolbe, que é um dos padroeiros da nossa fraternidade, nos ensinou. Ele deu a vida por um pai de família. E nós temos que buscar fazer o mesmo. Então, o sofrimento, ele reabilita o homem. Ele enobrece o homem e ele diviniza o homem. E isso é o que nós pretendemos entender ao longo dessas lives. Então, não é mais um castigo o sofrimento, nos explica o Padre Adolfo Tanqueray, mas um ato de obediência. Quem tem nos acompanhado e participado dos nossos seminários já ouviram bastante sobre essa virtude.
temos que aceitar voluntariamente e generosamente os sofrimentos, por amor. Por este amor que a própria pessoa de Cristo nos apresenta de forma infinita. Então, o sofrimento e a dor só nascem do amor a Deus. Quanto mais eu amo, mais eu desejarei me doar. Eu desejarei dar para o bem de todos. E aí, nesse amor, alimentado pelo sofrimento, como diz São Maximiliano, é que nós vamos nele crescer para o bem. Este bem infinito, que é o próprio Deus. Então, hoje, continuando, não vou adentrar tanto, né, em todos os pontos que nós já meditamos, mas hoje, então, nós entraríamos, depois de ter meditado na última live sobre o sofrimento, na própria paixão de nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, ele vem nos ensinar o sofrimento. E toda a sua agonia nós meditamos, né? Todo o sofrimento durante a sua vida pública, o sofrimento predestinado pelos profetas no Antigo Testamento, que muitos teóricos vão nos ensinar, que é a própria prefiguração de Jesus. Depois, toda a sua vida pública, os 30 anos que nosso Senhor ficou no escondimento, no silêncio, junto à família de Nazaré, junto a Nossa Senhora e São José, numa vida simples, se imolando ali no recolhimento, que também nos ensina muito para a vida desta vocação. Depois, a própria negação, né, de Pedro na sua paixão, o afastamento de todos os apóstolos. E aqui tem uma frase belíssima que nós temos que meditar muito, filhos, de São João da Cruz, que Santa Teresinha do Menino Jesus repetia muito essa frase, que ele dizia: sofrer e ser desprezado por vós, ó Jesus. Ou seja, devemos sofrer e devemos ser desprezados por amor a Jesus. E isso é um grande sofrimento para a nossa alma. Nós não aceitamos o desprezo daqueles que amamos. E nosso Senhor foi desprezado por aqueles que ele mais doou, por aqueles que ele mais se entregou, que foram os apóstolos. Então todos, só restou São João aos pés da cruz com Nossa Senhora e Santa Maria Madalena. Então Pedro o nega, Judas o trai. Então isso é muito forte para nós pensarmos, porque inclusive nós, mães espirituais, podemos ser desprezadas por aquele que nosso Senhor gerará no nosso coração como filho. E como amar o filho que me despreza? Como amar o filho que nega a minha maternidade? Mas é minha vocação e eu fui chamada para sustentá-lo pela dor, pelo amor, pela reparação, pela imolação, pela oração, pela intercessão. E assim nós teremos que fazer. Nosso Senhor não tirou de Pedro, de São Pedro, aquilo que era próprio do chamado à santificação de São Pedro. Ele continuou sendo a pedra fundamental da igreja. Ele continuou sendo chamado para ser o primeiro Papa. E o foi. E foi pela misericórdia de Deus. Então nós temos, por essa mesma misericórdia, seguir e amar mesmo aqueles que nos fizerem sofrer
e mesmo aqueles que nos desprezarem. Alguma pergunta? Solicitação de vídeo. Melhor não. Estão fazendo algumas solicitações de vídeo, filhas, mas como nós estamos aqui no sítio, a nossa internet é um pouco lenta. Então, se nós abrirmos muitos vídeos, a transmissão pode ficar prejudicada. Está bem? Então, peço aí a graça da compreensão das senhoras. Alguma pergunta? Não? Então, seguindo pela paixão de nosso Senhor, ele terá toda a sua imolação, toda a sua flagelação, como grande dor do sofrimento. Para nós temos que meditar o quê? Algo que o próprio Padre Adolfo Tanqueray já nos falou, já nos ensinou, que é a dor no corpo dos sofrimentos, das doenças. Então, quantas santas chegaram ao ponto de ficarem acamadas, impossibilitadas, né, de qualquer movimento ou de alimentar de forma plena, em doação, em reparação e em imolação. Então, essa mesma flagelação que o Cristo sofre, né, ainda em cada tabernáculo, como diz São Pedro Julião Memar, sofre dentro de cada sacrário para se fazer vivo e presente no meio de nós, pela Eucaristia, sofreu na flagelação, sofreu no carregamento da cruz, nós também devemos sofrer, na medida, como eu disse, que Deus já tem para a nossa santificação. Não será igual, filhas, inclusive na maternidade espiritual. Podemos partilhar, e nosso pai fundador sempre nos ensina isso, Frei Paulo Maria, que podemos partilhar sobre os nossos testemunhos, as nossas experiências com a maternidade espiritual, mas sempre com muito cuidado, com muito zelo, com muita prudência, com muito amor, porque é algo muito próprio de cada alma, o que Deus vai operar. E envolve muitas e muitas vezes aqueles filhos que também têm uma intimidade, os segredos do coração que o Espírito Santo revela, que também nós temos que ter prudência em guardá-los no mistério que cabe. Então, seguindo, nosso Senhor teve imolações mentais, então nós tivemos muitos tormentos, né, que podemos meditar em nosso Senhor, da mente dele, né, nos seus pensamentos, então não só no corpo. A agonia de nosso Senhor, que começa no Horto das Oliveiras e se prolonga por todo o Calvário, não está só nas pancadas, né, nos açoites que ele vai recebendo desde a flagelação até a crucifixão, mas também ali no interior da alma de nosso Senhor. E o padre Adolfo Tanqueray também traz para nós o quanto entristece, né, ainda as ingratidões, as impenitências, tanto daquele tempo como ainda de hoje, né? O quanto a falta de contrição, de arrependimento. O Papa Emérito Bento XVI nos fala no seu discurso, né, quando ele assumiu o pontificado dele, ele disse que o grande mal do mundo hoje era a ditadura do relativismo e que o maior dos relativismos que nós podemos ver é justamente em relação ao pecado. Muitos hoje não acreditam mais no pecado original,
não acreditam mais o que as Sagradas Escrituras nos ensina por meio de Adão e Eva, e acreditam ser uma grande fantasia, uma grande história contada para gerar medo no coração do homem. E isso gera bastante dor, bastante lágrimas, a nossa negligência, a nossa falta de súplica, vai dizer o Padre Adolfo Tanqueray. E tudo isso nosso Senhor sofreu na cruz. Tudo isso nosso Senhor padeceu por nós. E em meio a todo o padecimento, isso também é importante lembrarmos, filhos, que o sofrimento, nós não estamos sós. É como aquela passagem no Antigo Testamento que nosso Senhor, que Deus se fazia presente por meio das nuvens e do fogo enquanto as pessoas caminhavam no deserto. E é justamente assim que nós devemos nos sentir ao longo do sofrimento. Nosso Senhor está presente. E Ele está presente da forma que, se nós lembrarmos, vai nos dizer aqui o Padre Adolfo Tanqueray, que o amor do Salvador por nós era tão grande, que do alto da cruz Ele ainda olha para São João, que ali representa toda a humanidade, e nos dá uma mãe. E nada mais zeloso, nada mais amoroso de nosso Senhor nesse seu testamento do alto da cruz do que nos dá a Nossa Senhora por mãe. Aquela que suportou tudo, que dizem vários santos que se juntar os sofrimentos de todos os mártires, não chega ao sofrimento que a Santíssima Virgem Maria sentiu e se manteve de pé, se manteve honrada aos pés da cruz. E ali nosso Senhor nos dá uma mãe que vai interceder por nós e que vai ser esse meio para que nós possamos participar da maternidade dela, espiritual, recebida ali aos pés da cruz, e chegarmos então à maternidade espiritual enquanto vocação, que também nos foi dada por Deus. Então somos chamadas a entregar a um aniquilamento mesmo de nós mesmos. E isso é muito forte, filhas. E eu partilho aqui de uma meditação que eu li, né, durante agora o meu retiro, que foi de Deus Pai para Santa Catarina de Sena, que Deus Pai explica para ela, naquele livro Diálogo, que o primeiro passo para avançarmos no amor é o aniquilamento de nós mesmos. E só podemos nos aniquilar se aprendermos a sofrer. Por isso nós falamos aqui já da Beata Conchita Cabreira, que ela traz nos seus livros, nesse diálogo, nessas revelações que ela teve por Nosso Senhor, das virtudes de sofrimento. E como a primeira família para nós crescermos nas virtudes que nos santificarão, é aprendendo a nos penitenciar, aprendendo a nos mortificarmos, aprendemos a abnegação, a jejuar, a todas essas virtudes, que serão o que para nós? Purificação e conversão. Então, o Padre Adolfo Tanqueray continua dizendo que forma os sofrimentos de Cristo tem um valor realmente divino. Então, é o próprio Cristo que vai divinizando o sofrimento e nos dando um valor proporcional à dignidade humana. Então, quanto nós sofremos, e sofremos com dignidade, como a Virgem Maria sofreu, é que também está o mérito
da nossa santificação, o mérito da nossa transformação, transcendência, como nós já falamos no início. Então, nós somos, sim, animais, né? Dotados de sentimentos, de sensibilidades, como todo animal. A diferença entre nós é que nós temos uma inteligência, e dessa inteligência é que nós temos que aprender a elevar o sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo, diz o Padre Adolfo Tanqueray, sofreu tudo com a sua humanidade. Ele, como Deus, poderia ter resolvido tudo de uma forma muito simples, mas não. Nosso Senhor quis e sofreu e fez tudo com o valor da sua humanidade e nos mostrando que é possível. Desde os seus 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, jejuando, ele vai nos ensinando, né, a perfeição da nossa dignidade. E isso nós temos que buscar, né? Temos que pedir. Então, o Papa Clemente VI, citado aqui por Padre Adolfo Tanqueray, diz que nosso Senhor nos resgatou, não a preço de ouro e prata, que são bens corruptíveis, né? Mas com o seu sangue precioso, o sangue do Cordeiro sem mancha. E esse sangue ele derramou, consentindo para se imolar por nós, embora inocente. Então aqui está o que nós falávamos, como Santa Teresinha em São João da Cruz: sofrer e ser desprezado. Então eu vou ser inocente tantas e tantas vezes e me sentirei completamente injustiçado, mas nosso Senhor também foi. E mesmo assim, no silêncio, sem a murmuração, sem nada, ele sofreu tudo o que precisava fazer. Então ele se doou de forma inteira. Isso é um ponto também para meditarmos, filha. Nós não devemos guardar nada para nós, reservar nada para nós. E isso requer de nós uma grande verdade diante de Deus. Precisamos ser muito sinceras nas nossas orações. Tudo aquilo que são fragilidades, misérias, impedimentos para a nossa progressão, para a aceitação desses sofrimentos que são dados a nós para a nossa santificação, nós devemos dar a Deus tudo isso, entregar tudo isso a Deus. Então, eu não quero rezar, estou padecendo ali, eu tenho que o quê? Dar isso a Deus, né? Falar honestamente a nosso Senhor: eu não consigo, né? Eu desejo a oração, mas a minha cabeça está perdida num turbilhão de afazeres. Este aniquilamento de si, que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina, e Deus Pai também ensina a Santa Catarina de Sena, ele é fundamental para, de fato, nós entrarmos numa vida espiritual. Se nós não aprendemos a sofrer, filhas, nós não aprenderemos o que é, de fato, uma vida espiritual. Nós não entraremos neste universo sobrenatural. A minha vida será de murmurações, de inquietações, de grandes angústias, porque eu não saberei viver na pobreza, nos problemas financeiros, nos tormentos do matrimônio, nas injustiças dos filhos, na falta de conversão,
dos nossos familiares, e a nossa vida será um grande lamúria, uma grande queixa atrás de queixas. E isso não gerará em nós nenhum benefício. Para isso, eu queria meditar um último ponto, e aí abro para as perguntas, que é o sentido do sofrimento, que o Papa São João Paulo II traz então nesta carta apostólica, onde ele vai meditar sobre o sentido do sofrimento. Então, o primeiro ponto que o Papa traz aqui para nós nesta carta é que nós devemos sim perguntar sobre o sentido do sofrimento. O porquê são perguntas que vão sempre nos nortear. Por quê? Para que o sofrimento? E busca sim este sentido, esta razão. Então, a dor, ela encontra-se amplamente presente na nossa vida, como nós já falamos. E nesta relação com Deus, muitas vezes gerará em nós frustrações, negações, murmurações, nos distanciando do real sentido que Deus quer para nós em relação ao sofrimento. Então, entender o sentido do sofrimento, nós precisamos primeiramente olhar para Deus, que é o que nós estamos fazendo. Ver que o próprio Cristo sofreu, ver que Nossa Senhora sofreu, ver que todos os santos sofreram e hoje gozam da vida eterna. Então, o Papa São João Paulo II fala que o homem pode dirigir tal pergunta a Deus, com toda a comoção do seu coração, e perguntar a Deus, de fato, qual é a grande inquietude do seu coração diante do sofrimento. Porque, filhas, o que nos leva a negar o sofrimento são vícios. Então, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, a nossa soberba, a nossa vaidade física ou até mesmo intelectual, o nosso egoísmo, tudo isso gera em nós essa aversão ao sofrimento. Então, o mundo moderno fez com que negássemos o sofrimento, buscássemos o prazer. E todo esse prazer faz com que o nosso corpo, que precisa ser penitenciado, mortificado, abnegado, torna-se um corpo preguiçoso. Torna-se um corpo acomodado. Quais são as nossas grandes lutas na oração? A mente? Oi? A mente? Achei que era uma pergunta. A mente que divaga muito e o quê? O nosso corpo. Vamos rezar, gera cansaço, gera sono, gera incômodo nas costas, nos pés, na cabeça. Não há lugar, não há posição. Ajoelhado dói, sentado dói, em pé dói. Por quê? Porque, como diz Santa Teresa de Jesus, este corpo é manhoso. Se eu faço tudo o que ele quer, ele vai me levar à perdição. Então, nós temos que aprender a mortificar esse corpo, para que a dor não seja causa, então, de inquietude no nosso coração. Então, o Papa São João Paulo II vai citar o livro do Jó como grande exemplo para nós pensarmos sobre o sofrimento.
o sentido moral, inclusive, do sofrimento, que envolve, então, em Jó, também a consciência moral da humanidade. E isso, hoje, é de uma extrema importância, porque a consciência moral da humanidade está corrompida. Nós não cremos mais neste aspecto, nesta dimensão sobrenatural, para além das nossas relações terrenas e sociais. Nós não conseguimos, então, elevar os nossos atos a algo sobrenatural. Então, nós precisamos, de novo, sim, retomar o sentido do sofrimento. Senão, nós não conseguiremos purificar esta consciência moral da humanidade. Nós já estamos perdendo a noção, filhas, do que é certo e errado moralmente. A ponto de não saber mais até o que ensinar e o que explicar aos nossos filhos. Então, o livro de Jó, vai dizer o Papa, não abala as bases da ordem moral transcendente, fundada na justiça, que são propostas em toda revelação. Então, a revelação da palavra do próprio Deus põe o problema do sofrimento no livro de Jó fora da relação inocente, ou seja, o sofrimento sem culpa. Jó não tinha culpa nenhuma para ser punido. Então, o sofrimento não é mais visto como algo punitivo. Certo? Então, como um castigo que Deus coloca, como muitos pensaram por muito tempo. Então, a figura do justo, né? Jó é o justo sofredor. E é isso que nosso Senhor quer nos mostrar. Então, o Senhor permite que Jó seja provado com sofrimento para demonstrar justamente o caráter de provação que nós precisamos passar na nossa vida cristã. Mesmo dentro da justiça. Então, Jó não era culpado. Então, o livro de Jó põe de modo para nós essa pergunta: por que o sofrimento? E mostra também que ele atinge um inocente, o sofrimento. E nos dá, então, uma grande solução para nós pensarmos, né? O sofrimento serve, então, para quê? Vai nos dizer o Papa. Para a nossa conversão. Então, se sofremos e mesmo assim não nos convertemos, é porque há um problema aí de consciência moral. Já está corrompido. Nós não conseguimos, por meio do sofrimento, refletir sobre nós mesmos, que é o aniquilamento que nós precisamos fazer. Quando nós sofremos, nós culpamos o próximo ou culpamos a Deus. Jó vai nos ensinar que não. Jó busca esse sentido mais amplo do sofrimento. E o sofrimento também deve ser, continua o Papa, uma reconstrução do bem. E ele sendo essa reconstrução do bem, ele então restaura a moral em nós e ordena tudo. Filhas, a prova disso é o tempo que nós vivemos epidêmico. Uns buscaram uma conversão e buscaram uma reconstrução do bem, a aproximação com Deus, com a sua vida espiritual. Outros estão aí buscando, infelizmente, culpados. E com isso só tem conseguido o quê?
continuar na corrupção moral da sua consciência. Então, analisemos os tempos históricos, grandes guerras, grandes batalhas serviram para uma reordenação moral da sociedade. E assim, se eu reconheço no sentido do sofrimento a conversão, a reconstrução deste bem, eu reconheço a misericórdia divina. E o chamado que essa misericórdia divina faz, a penitência. Então, o sentido penitencial, salvador, redentor do sofrimento. Então, o Papa nos coloca que para descobrir o sentido profundo do sofrimento, precisamos seguir a palavra de Deus que nos foi revelada. Então, precisamos abrir amplamente ao sujeito humano as múltiplas potencialidades do sofrimento. E a primeira delas foi a que nós já começamos com o Padre Adolfo Tanqueray. Porque aí o Papa São João Paulo II também começa a falar que Jesus Cristo, o sofrimento vencido pelo amor. O maior sentido, a maior amplitude, a maior potencialidade que podemos dar ao sofrimento, nosso Senhor já nos deu. Já nos revelou. Que é o amor supremo e absoluto de Deus Pai e nos dá o seu próprio Filho para morrer por amor a nós. Para nos salvar, para nos resgatar. Para nos dar a graça desta conversão, dessa reconstrução, desse sentido moral da nossa consciência, corrompida lá desde o pecado original e que só vem se alastrando, né, ao longo de todo esse tempo. Então, a partir deste ponto, filhas, na próxima live nós continuaremos indo para o capítulo 2 do livro aqui do Padre Adolfo Tanqueray e começaremos a meditar como são divinizados os sofrimentos de Maria, a mãe das dores. Nesta live, filhas, de maio, nós vamos encontrar diversos pontos que nos amplia o olhar para essa vocação da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Entender os sofrimentos da Virgem. Como nós já dissemos, a maternidade espiritual é uma maternidade crucificada. Então, nós precisamos meditar sobre as dores da Virgem Maria. Assim como nós já meditamos sobre o sofrimento predito pelos profetas em relação a Jesus, sobre os sofrimentos da vida oculta de Jesus, sobre os sofrimentos da vida pública de Jesus e os sofrimentos de sua paixão, que nós terminamos de meditar hoje e já entramos aí um pouco mais sobre essa questão moral do sofrimento, e isso é muito importante para o tempo de hoje. Nós falaremos tantas e tantas outras vezes sobre isso. Inclusive, o nosso pai fundador também tem uma dissertação de mestrado dele em teologia moral, que ele justamente fala sobre a corrupção da consciência moral da mulher, pelo movimento feminista, pelas novas ideologias, né, as ideologias marxistas, que vão afastando a mulher da sua dignidade enquanto filha de Deus, quanto imagem e semelhança de Deus, aquela que gerará os filhos de Deus. Só que esta corrupção, vai nos dizer o Papa e o Padre Adolfo Tanqueray, está diretamente relacionada, então, ao sofrimento. A falta do sentido para o sofrimento. Eu queria só agradecer, né, por esse tema tão profundo, tão rico. Para mim, pessoalmente, é um tema que me toca de perto.
E o pensamento que me veio, né, a pergunta é essa, né? Nós sabemos que a vontade de Deus passa através do sofrimento na vida do ser humano. Mas, muitas vezes, humanamente falando, ninguém quer sofrer. Ninguém quer, dizemos assim, almeja o sofrimento. Mas, do outro lado, como a senhora disse, o sofrimento faz parte da vida cristã, né? O próprio Jesus disse, né? Quem quiser ser meu discípulo, pega a sua cruz e me siga. A minha pergunta é, como que devemos fazer para não deixar que a nossa humanidade, a nossa miséria, a nossa, dizendo assim, não experiência de viver uma vida profunda através do sofrimento, ser obstáculo na aceitação amorosa, voluntária, generosa do sofrimento por amor a Cristo? Isso. Então, a resposta para isso, poderíamos dizer 2 pontos. Primeiro, foi o que nós falamos, nós precisamos aniquilar a nós mesmos. Como que eu me aniquilo? Me penitenciando. Por isso que o Papa São João Paulo II vai dizer que o sofrimento deve servir para a conversão e para a reconstrução do bem, que vai mostrar ali a misericórdia divina. O segundo ponto é esse: eu preciso olhar para a misericórdia. Aqui está o grande centro, inclusive, do nosso carisma, misericórdia materna. Nós somos chamados a dar as nossas misérias para Deus. Ele fala isso para Santa Faustina, né? Já me destes tudo, mas uma coisa ainda não me destes. E Santa Faustina pergunta para Deus o que era, e nosso Senhor responde: as tuas misérias. Dai-me também tuas misérias. O nosso carisma nos chama a isso. Um abismo da misericórdia de Deus atrai o abismo da nossa miséria. Ou a nossa miséria atrai o abismo da misericórdia de Deus. Então, eu preciso reconhecer todas as minhas misérias. Então, eu poderia até recomeçar a resposta dizendo que o primeiro ponto é o autoconhecimento. Eu preciso reconhecer de fato quais são todos esses obstáculos que me impedem de aceitar o sofrimento, seja ele qual for. Então, o primeiro obstáculo é o quê? Eu tenho dificuldade com penitência, eu tenho dificuldade com mortificação. Então, eu faço um propósito de oração, mas o sono me bate, eu não acordo naquele horário, então eu preciso mortificar meu sono. Eu preciso mortificar a língua, eu preciso mortificar os olhos. A Beata Conchita dormia no chão. E a Beata Conchita, para mim, é muito impressionante, porque ela fazia tantas coisas e tantas mortificações e o marido não percebia nada. Tamanha era a vida recolhida, né? Tamanha era a descrição ali da Beata Conchita. Então, por exemplo, e ela fala que dormia no chão porque o conforto da cama, o aconchego dos lençóis, dos cobertores, aquilo ela via que gerava nela uma grande comodidade, né? Um grande desejo de ficar ali e de dormir. Então, ela mortificava dormir no chão. Então, nós precisamos descobrir quais são esses obstáculos. A pergunta sobre o sofrimento, ela deve estar no porquê, como o Papa disse, é natural o ser humano perguntar por quê, para que eu sofro,
Mas no nosso caso, que já entendemos que ele é necessário, a nossa pergunta deve ser assim: por que eu ainda não aceito o sofrimento? Para isso, eu preciso descobrir, então, nesse processo de autoconhecimento, quais são ainda os meus vícios, quais são ainda as minhas comodidades, quais são ainda as minhas resistências. Eu ainda cedo muito ao meu corpo, aquilo que eu quero comer, eu como, se eu quero dormir, eu durmo, se quero beber, bebo. É um ponto muito importante no nosso corpo. Todos os santos vão falar. Essa carne precisa sofrer, precisa ser penitenciada. Então, vivermos dos prazeres nos levará a negar o sofrimento. Nos fará fugir do sofrimento, seja ele qual for. Um grande mal no processo do autoconhecimento, um grande mal que a gente sempre vai encontrar é o orgulho. Orgulho, soberba, amor próprio, vaidade. Todos eles vão nos dificultar descobrir em nós e buscar culpar o outro, como eu disse, o outro Deus. Eu estou sofrendo porque o outro me fez isso, ou eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Então eu não sou bom. O que eu fiz para Deus fazer isso comigo? Então aí o meu diálogo com Deus vira culpando a Deus, né? E nego a misericórdia. Por isso que eu falei da importância da misericórdia. Porque nesse autoconhecimento, filhas, nessa miséria que atrai a misericórdia, se eu não olhar para a misericórdia e ficar preso em mim mesmo, a tendência é muito grande de eu me perder. Entende? Porque eu só vou ver minha miséria. Não. Quando eu vejo a minha miséria, quando eu encontro ela, quando eu encontro esses obstáculos, eu preciso olhar a Deus. Eu preciso olhar para Ele. Eu preciso olhar para o amor dele. Então, o objetivo da gente meditar sobre o sentido do sofrimento é isso. O sofrimento tem um sentido. E passará primeiro por mim mesmo, por esse meu aniquilamento, que é desde as minhas mínimas vontades, de querer fazer o que eu quero na hora que eu quero, para obedecer à vontade de Deus. Por isso, nós falamos lá no primeiro capítulo, na primeira live, sobre a necessidade da obediência, a conformidade com a vontade de Deus. Isso a Santíssima Virgem nos ensina. Eu só obedeço se eu quero me conformar com a vontade de Deus. Eu quero aceitar. Aí eu vou dar livremente a minha vontade a Deus. Então, aqui, filha, envolve duas faculdades importantes. A inteligência, porque eu preciso entender, iluminado pela graça, o sentido do sofrimento. Então, participar de uma live dessa, para eu entender que o próprio Deus sofreu. Por que eu, que sou miséria e pecado, sou nada, não vou sofrer? Sendo que eu ainda nem vou sofrer só. Porque nós sofremos com Ele. Nós sofremos com a Virgem. Como Ele mesmo disse, com Ele é suave e leve, né? O jugo, o peso. Ele ainda foi sozinho e foi por todos nós. Então, iluminado pela graça de Deus, pela sua misericórdia, a gente entende pela nossa inteligência e contempla. Então, por isso que o grande exercício é contemplar a paixão de nosso Senhor. Meditá-la incansavelmente, até aquilo se tornar uma grande verdade no nosso coração. Meditar muito, horas. Santa Teresa de Jesus teve experiências fortíssimas ao olhar para a cruz, olhar para Jesus crucificado. Santa Teresa d'Ávila teve a sua grande experiência
espiritual. Depois é a vontade. Só pela inteligência é que eu consigo fortalecer a minha vontade. Porque eu preciso entender, né, que eu preciso que a minha vontade se entregue livremente a Deus. Então, não é mais a minha vontade. Não é mais os meus desejos. Não é mais os meus sentimentos. Eu entrego tudo isso a Deus. Então, o primeiro ato voluntário que nós temos que fazer para que eu aceite os sofrimentos dados por Deus é entregar a minha vontade a Ele. É o que Nossa Senhora fez. Quando o anjo aparece para ela para anunciar, né? São Gabriel aparece na anunciação, Nossa Senhora diz o quê? Fiat voluntas tua. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Então, filha, se nós temos que aprender algo com a Virgem Maria para começar a entender a maternidade crucificada ou a nossa própria vida de santificação por meio dos sofrimentos que nos é dado, é aprender a dizer fiat voluntas tua. Entregar a nossa vontade. Até porque, como mães espirituais, nós precisamos entregar também a nossa fecundidade. E isso, para muitas mulheres, é muito difícil. Principalmente para as religiosas ou celibatárias. Porque é algo próprio da mulher. E eu vou entregar a Deus. Por quê? Porque eu entendo que Ele é o único gerador. Ele é o único capaz de criar. Nós só somos meio, instrumentos. A mulher biológica só gera porque Deus assim permite. A mulher biológica espiritual só gera porque Deus assim o permite. Não é nossa a fecundidade, não é nosso o dom de gerar, é de Deus. Nós participamos. E isso é muito belo de pensarmos. Depois que eu fiz isso, aí sim, eu consigo começar a desvendar em cada sofrimento o seu mistério. Então, o autoconhecimento, a entrega das faculdades superiores da inteligência e da vontade a Deus e olhando a todo momento para a misericórdia, porque senão a gente se perde no sofrimento. E o sofrimento por si mesmo, ou o sofrimento como uma... Porque, filhas, é tão delicado que a gente pode sentir prazer no sofrimento. O ser humano, corrompido pelo pecado... Então, nós já tivemos aqui atendimentos de pessoas que sentem prazer ao sofrer. E se torna o quê? Uma vítima desse sofrimento. Mas não uma vítima de imolação. Uma vítima de, ai, coitadinha de mim que sofro. Mas, ao mesmo tempo, busco o sofrimento para que alguém diga para mim, tadinha de você que sofre. Isso não é meritório. E isso não é o sofrimento que Nosso Senhor nos pede, enquanto cristãos. Então, até aí, por isso que tudo tem que ser à luz da obediência, da direção espiritual, do acompanhamento. Inclusive as penitências, mortificações, porque eu posso fazer por vaidade. Quantas pessoas não sentem vaidade em dizer, eu me penitencio, eu tomo banho gelado, eu durmo no chão há não sei quantos anos. Já deixou de ser penitência. Entendem, filhas? Se eu acostumei com banho gelado, se eu acostumei a dormir no chão, não é mais penitência. Pronto, o corpinho que Santa Teresa disse já se acostumou. Já ficou manhoso. Então, não consigo. Certo? Mais alguma pergunta? Nada? Nosso Instagram está silencioso hoje? Só agradecimentos. Nós é que agradecemos imensamente.
a participação de todas e todos. Que eu estou aqui falando filhas, 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 mas pode ter uns filhos aí, né? Então, também os filhos sejam bem-vindos, né? Porque o sofrimento é para todos e com certeza toca a paternidade, a masculinidade. Então, podemos ir encerrando a nossa live. Convido todos a nos acompanharem, também pelo Instagram da Fraternidade, Misericórdia Materna, também por esse Instagram, que é o Instagram do nosso apostolado da Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes. E também abro aqui para fazer um pedido, né, para aquelas e aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Instagram. Nós da Fraternidade adquirimos um terreno que será a nossa sede em Brasília, a Casa de Missão Nossa Senhora Rainha dos Corações. Graças a Deus já tem uma estrutura mínima. Estamos fazendo várias ações para conseguirmos pagar aí ao longo de 2 anos por essa chácara, por esse lugar. Mas este mês nós estamos aqui padecendo e a parcela vence na quarta-feira, então aqueles que puderem, que estão nos acompanhando e puderem nos ajudar, doar qualquer valor, nós estamos agradecendo para que a gente consiga cumprir e honrar com o nosso compromisso aí no dia 27 de abril em pagar mais uma parcela desta chácara, tá bom? E também estamos vendendo uma rifa, quem quiser adquirir, e concorrendo aí o prêmio de R$3.000, e será sorteada no Dia das Mães, dia 8 de maio. Então, quem está nos assistindo é o nosso Pix, é o nosso CNPJ, 20 490 239 1000 de ré 02. Eu peço que a nossa filha Cássia escreva aí no Instagram o nosso Pix para aqueles que desejam nos ajudar, tá bom? Agradeço imensamente. Vamos fazer uma oração. Tem uma pergunta, sim. A maternidade espiritual do sacerdote pode ser considerada uma graça santificante? Não sei se as meninas do Meet, filhas, escutaram a pergunta. Se a pergunta que fizeram aqui é se a maternidade espiritual pode ser considerada como uma graça santificante. Uma graça santificante. Não pode. A graça santificante nós recebemos no batismo e nós recebemos também a cada confissão. Mas a maternidade espiritual, ela é um dom, sim, de Deus, no sentido da vocação, no sentido de um chamado, mas ela pode ser considerada um meio. Então, nós somos chamados a nos santificarmos no nosso estado de vida. Na vocação é que somos chamados por Deus. Vocação ao matrimônio, vocação à vida religiosa, vocação à vida celibatária. Então, nosso Senhor nos dará as graças necessárias, e aí são graças atuais, para que nós consigamos caminhar nesse sentido, né? Do nosso percurso para nós chegarmos à santificação. As virtudes que precisamos adquirir, os dons, né? Os primeiros passos que precisamos fazer para vencer, nosso Senhor vai nos auxiliando por meio dos sacramentos e por meio da nossa vida de oração. Mas nenhuma vocação será como uma graça santificante. A graça a gente recebe por Deus e tem 2 formas. Ou é Deus livremente que nos dá, e Deus pode nos dar uma graça santificante, né? Quando Ele quiser, mas normalmente Deus atua em nós por meio da graça atual. Então é aquela graça que move alguém à conversão, é aquela graça que quando nós estamos rezando nós recebemos, né? Por meio dos dons
né, também nós recebemos as graças. E agora, no batismo, nós recebemos a graça santificante, porque a graça santificante apaga todos os pecados. Então, se nós batizássemos ali e morrêssemos, nós iríamos para o céu. Mas nós temos que também pagar a pena de todos os nossos pecados. Por isso que nós vamos nos arrependendo, confessando os nossos pecados, recebendo a graça. Então, isso é importante. O sacramento da confissão, ele não só perdoa pecado, mas ele insere a graça. E assim nós vamos nos penitenciando, pagando, né, a justificativa desses pecados, para tirar a mancha da nossa alma daquele pecado que já foi perdoado. Por isso a importância de penitenciar, por isso a importância de rezar pelas almas do purgatório, por isso a importância das indulgências. Isso tudo nos ajuda a pagar, mas não a vocação à maternidade. Agora, ela é um meio também, como eu falei, por causa da doação que a gente faz, né? Talvez a pessoa está perguntando por isso, que como é uma doação de si para a salvação do outro, pode ser um meio de santificação, mas não uma graça santificante. Certo? Respondi, se não, pode perguntar aí para que a gente esclareça ainda mais. Que a graça santificante é um organismo, né? É como é o termo que a teologia usa, né? Esse organismo que é inserido em nós e precisa crescer. E ele cresce como? Por meio das virtudes, por meio dos dons, por meio dos sacramentos. Por isso que a vida espiritual ela é ascética no começo. Ela precisa de um esforço nosso, né? De buscar esses sacramentos, de buscar esta vida, como a gente tem falado aqui, moral correta. Precisa sofrer para ajudar a purificar esses pecados, né? A limpar essas manchas, e assim esse organismo dessa graça santificante que está em nós, ela vai crescendo. Então, os atos que eu faço como mãe espiritual me ajudam. Né? Bom, Carol, sem gratidão, Irmã Teresa, esses ensinamentos são muito importantes e necessários para a nossa verdadeira conversão e crescimento espiritual. Amém, obrigada pelos agradecimentos. E rezem para que a gente consiga perseverar até o fim, né, do ano, porque quando acabarmos o livro do Tanqueray, vamos passar para o livro A Reparação, Crucificados em Cristo. Mas para a gente entender a reparação que nós estamos falando, esse sentido de doação, nós precisamos entender primeiro o sentido do sofrimento, para depois nós entendermos o sentido da reparação, né, da imolação, a que também somos chamados. Próxima pergunta. Tá aparecendo as perguntas aqui, então vamos lá. Próxima pergunta. Como lidar com o medo da doação total a Deus pelos sacerdotes e como cultivar essa vocação? Como superar o medo, como cultivar a vocação. O medo a gente supera pela confiança em Deus. Quanto mais medo nós temos, medo de dar um sim a Deus, medo de me entregar, por exemplo, a esta vocação, medo do sofrimento que isso pode gerar, tudo isso é falta de confiança em Deus. É falta do abandono em Deus. Nosso Senhor vai nos ensinar que há virtudes que são fundamentais para o progresso da nossa vida espiritual. A perseverança, ou seja, a gente tem que rezar sempre, sempre, não desistir nunca dos sacramentos nem da oração. Por quê? Porque nós precisamos dessa perseverança até o fim. Tanto é que São José é aquele santo que nos levará à perseverança final. Então, essa virtude da perseverança, e eu tenho que pedi-la em oração, né, e me esforçar com as penitências, com as mortificações, para que eu consiga caminhar, né? Depois ele fala da humildade. Só um coração humilde consegue perseverar, consegue
caminhar na fé, crescer nas virtudes da fé. Depois, ele vai falar justamente da confiança e do abandono. Também, sem confiança e sem abandono, eu não cresço na vida de oração. Então, o medo também, ele vai acabando, vai sendo eliminado do nosso coração, cada vez mais que eu consigo progredir na minha oração. Só que para eu progredir na minha oração, eu tenho alguns degraus que eu preciso percorrer. O primeiro deles é crer. É o ato de fé. Depois de crer, um coração humilde. Depois de um coração humilde, eu vou encontrar a verdade. Depois da verdade, a caridade. E assim, uma experiência com a caridade. E assim eu vou crescendo nos graus de amor também, que Deus Pai, por exemplo, fala para Santa Catarina de Sena. E como eu posso viver, né, nessa vocação, me entregar a esta vocação? Primeiro precisa romper esse medo, né? Confiar em Deus. Depois, precisa simplesmente passar a viver uma vida pelo Espírito, que é um dos pontos que nós trabalhamos no nosso último seminário sobre esse tema da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Se é maternidade espiritual, significa que não é na dimensão material das nossas relações. É numa dimensão do espírito. É uma dimensão sobrenatural. Então, quem gera os filhos não somos nós. Como eu bem já disse. Primeiro, porque a geração e a criação é própria de Deus. Segundo, que é Deus quem fecunda e gera em nós. Então, eu preciso entender que não depende de mim, que não sou eu que vou escolher esses filhos e que cabe a mim apenas o quê? Dar a Deus a minha fecundidade para que Ele gere e faça a vontade dEle. Enquanto isso, eu rezo. Enquanto isso, eu me entrego à oração. Enquanto isso, eu preciso progredir na minha vida espiritual. Eu preciso sair dos afetos, das afetações, né? Do sentimentalismo, das consolações, né? Achar que a oração é quando eu choro, é quando Deus veio e me visitou e eu choro. E aí, quando Deus se ausenta, e Ele vai fazer isso para que a gente persevere e cresça, a gente desiste da oração. Porque ficamos presos às consolações. Então, isso tudo nós precisamos crescer. Ou seja, nós teremos filhos que nós não conheceremos. Porque é Deus que gera. Ou filhos que nós conheceremos, mas eles não nos conhecerão. E nós não teremos relações afetivas com eles. Né? De abraço, desse convívio que nós temos. O alimento de uma mãe espiritual, o leite, o amamentar que essa mãe dará, é a oração. É a vida de imolação que ela dará por ele. Por isso que tanto se fala nas Sagradas Escrituras do leite da graça, do leite espiritual. É a Virgem Maria que vai ali nos gerando. E nós, participando da maternidade dela, temos que alimentar os nossos filhos, amamentá-los. E amamentamos eles com a oração, com o sofrimento, com a imolação. E o terceiro ponto, filha, olhar para Nossa Senhora. Viver com Nossa Senhora essa maternidade e pedir que ela forme, que ela ensine, porque nós só podemos ser mães espirituais em participação na maternidade espiritual dela. E peça essa graça, peça a graça do abandono, né, para que esse medo seja tirado do seu coração, porque o medo não é de Deus. Medo, insegurança, são alimentos que o demônio vai colocando no nosso coração
para nos afastar da vontade de Deus. E depois que esse medo todo sair, que você se entregar verdadeiramente à vontade de Deus e à oração e à sua vida espiritual, sacramental, Deus gerará os filhos sem nenhum impedimento, né, no seu coração, na sua alma. Existe um ramo masculino na fraternidade e existe também pais espirituais e sacerdotes? Se existe um ramo masculino na fraternidade e se existe pais espirituais dos sacerdotes. Existe um ramo masculino na fraternidade, sim. Os homens na nossa fraternidade são chamados a serem o guardião da maternidade. O homem na nossa fraternidade, ele guarda a mulher, ele guarda a maternidade, esse grande dom da mulher. Ele é aquele que forma, né? Ele é o mestre, ele é aquele que conduz, né, a sua família, a guarda, a protege, cumpre prontamente a vontade de Deus. O grande exemplo do homem para a nossa fraternidade é o glorioso patriarca São José. Ele é esse que guardou a Virgem Maria, esse que guardou o Salvador, esse que prontamente cumpriu a vontade de Deus e se colocou de forma aberta, como nós temos falado aqui, para Deus. E sim, ele foi pai espiritual do sumo e eterno sacerdote, né? São José. Ele é o pai putativo de nosso Senhor. Ele não é o pai... É Deus Pai, né, que gerou nosso Senhor. São José não teve participação na geração do Verbo de Deus, né? Deus Pai é o Pai, né? O Espírito Santo fecundou a Santíssima Virgem Maria. Mas, mesmo assim, em nenhum momento a Sagrada Escritura tira a grande tradição da paternidade de São José. São José cumpriu todo o zelo, o cuidado para com o menino Jesus. Então, ele foi o pai espiritual. E ele também é chamado a ser o nosso pai espiritual. Então, existe sim a paternidade espiritual para os homens. Os homens também são chamados ao exercício dessa paternidade. Em especial, os sacerdotes são chamados a serem pais espirituais das almas. E isso inclui, de uma forma geral, tanto é que o fundador desta obra é o pai espiritual de muitas e muitas almas. Na tradição da igreja, o pai espiritual ele é chamado de Staret. Veio com os padres do deserto, né? Santo Antão é o primeiro grande exemplo, né? Santo Antão vai se refugiar no meio do deserto, não queria estar próximo a ninguém, e as pessoas iam bater lá na casa dele, achava ele, gerados pelo Espírito Santo, porque não viam Santo Antão, né? Para a gente ver como é gerado pelo Espírito Santo. Então, todo sacerdote seria chamado a essa paternidade, pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Porque também não é mais ensinado e propagado isso para os sacerdotes. Eles são homens, e como homens são chamados a ser pais. Então, se o sacerdote não cria a sua família espiritual, gera a sua família espiritual, é o grande ponto de tentação na castidade para o sacerdote. Não é, filhos, uma mulher. Isso é consequência de algo muito maior, que é a não geração dos filhos, porque somos chamados, assim como uma religiosa. Se a religiosa não encontra a sua maternidade e não a exerce, vira causa de grandes aborrecimentos para a vida fraterna no convento, como também para ela mesma na sua vida espiritual. É a imagem daquela religiosa carrancuda, severa, mal-humorada, grosseira. Por quê? Porque ela não tem para onde exercer o amor que ela tem que dar ao outro. Porque a maternidade é um dom de si. Eu dou
tudo que tenho para gerar aquele filho biológico. Só uma mulher que gera o filho sabe. Inclusive, o vínculo gerado entre mãe e filho é de uma forma que nós não temos como medir. Mas espiritualmente isso também é gerado. O Papa São João Paulo II fala que não tem diferença do vínculo que é gerado entre mãe e filho na dimensão da ordem da graça, porque quem gera é Deus, né? Como nós dissemos, como também em relação ao pai espiritual. Não há diferença de relação entre São José e Jesus. São José cumpre todos os deveres e direitos de pai de Jesus. Então, sim, existe a paternidade e sim, nosso Senhor, e nós acreditamos nisso na fraternidade, pode gerar vários filhos, né, que serão chamados a essa paternidade porque a humanidade precisa de pais e mães para ordenarmos a moral do mundo. É por meio da família, por isso o demônio tem batido tanto na família, e Santa Lúcia já nos fala sobre isso, né, em Fátima, né, pela aparição de Nossa Senhora. Então existe sim, e quem sabe podemos até falar um pouquinho mais sobre esse tema mais adiante também, para contemplar aí os nossos filhos sobre a paternidade. Mas nessa obra nós chamamos os homens a serem pais espirituais. Tanto é que as famílias recebem os consagrados e eles convivem como filhos espirituais daquele casal, e aquele casal exerce para com aquele filho a sua paternidade, a sua maternidade. Temos mais? Não? Também já estamos avançando, né? Já 10 horas. Então vamos rezar e agradeço mais uma vez a presença de todos. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Gratidão, filhas, Deus abençoe, e nos encontramos aí